E aí, Medcaster, beleza? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast. E hoje eu venho trazer um tema interessante aqui para você, porque eu sei que enquanto médicos nós desenvolvemos a nossa capacidade técnica com frequência, lendo diretrizes, atualizações, livros de medicina. No entanto, existe o desejo de um desenvolvimento mais abrangente, um desenvolvimento intelectual. Só que por qual livro começar? Por onde começar? É sobre isso hoje, vou dar uma lista de livros aqui que pode atribuir inteligência a esse seu cérebro ávido por desenvolvimento, e com essa lista de livros aí você vai considerar pelo título e pelos comentários que eu vou fazer em cada um deles por onde começar, se vale a pena, se é do seu contexto, ler esses livros que eu vou indicar. Mas para que a gente possa começar aqui os conteúdos dos livros, eu agradeço ao IDOMED, que sempre está por aqui e patrocina esses episódios, patrocina a educação médica aqui que a gente faz nessa difusão. O Instituto de Educação Médica IDOMED, que inclusive está com inscrições abertas para o vestibular unificado de medicina, que se chama IDOMED Vest. E o IDOMED deixou algumas dicas para quem vai tentar o vestibular da graduação de medicina, que são 17 instituições do grupo em mais de 10 estados. Então, se liga aí em 5 recomendações para que você tenha um bom desempenho no IDOMED Vest. Primeiro, estude Química e Física, focado nos temas estequiometria, Química Orgânica, as medidas do Sistema Internacional de Unidades, Dinâmica e Ondulatória. Segunda dica encontre um local silencioso que você, nesse local, sinta-se presente e que não tenha distrações. O terceiro ao estudar, faça resumos, aumenta a consolidação dos conhecimentos. O quarto, encontre o melhor horário para estudar e mantenha a frequência de estudos naquele horário. Normalmente nós temos uma performance mental em um horário maior do que outro, então busque utilizar esse melhor horário de acordo com a sua biologia. A quinta dica consulte fontes confiáveis e faça testes e simulados. Além de testar o nível de conhecimento para a prova, você se testa em quanto tempo fica focado realizando a prova. Então, o teste de foco é importante também e faz parte da realização dos simulados. Para que você saiba mais e realize sua inscrição no IDOMED Vest, entre no link que está na descrição desse episódio, idomed.com.br. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Além do vestibular que você pode tentar, mas caso você já seja médico ou médica, você pode entrar também no site, tem pós-graduações, cursos de aperfeiçoamento médico, evolução técnica. Então, entre no site e veja o que o IDOMED tem para atribuir à sua vida, à sua carreira médica, tá bom? IDOMED, valeu por estar sempre por aqui nos episódios do Medcast. E bora lá começar o episódio de hoje com o desenvolvimento abrangente da sua vida pessoal, da sua carreira médica. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês, está tudo aqui do meu lado, alguns livros que influenciam o meu pensamento e que de alguma forma contribuíram para o meu desenvolvimento até hoje. E você pode estar em 2 momentos aí na hora que acessar esse conteúdo. Ou você está dentro do meu clube de leitura, ou você está fora. Se você está dentro do clube, provavelmente você já tem acesso aos comentários mais aprofundados sobre vários livros que eu vou citar aqui. Ou, caso não tenha ainda, esses comentários estarão livres nos próximos meses, a partir do nosso cronograma de leitura do clube. Se você está fora do clube, tranquilo, você vai ter acesso a esses livros e vai considerar ler ou não. Ou ainda considerar a entrar no clube de leitura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ali pro meio, pro final do vídeo, ou então nos comentários que eu for fazendo a cada um deles, tá bom? Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Daniel, eu sou médico e tenho uma plataforma onde eu faço a curadoria de alguns livros e chamo isso de clube de leitura assíncrono, que é a oportunidade de você entrar, ler o livro no seu tempo, né? Não precisa seguir um cronograma muito definido, você faz o seu próprio cronograma, acessa os meus comentários e ainda participa do fórum, que também é assíncrono, sempre tem alguém lendo o livro no seu tempo e a gente mantém esse debate. Então, bora lá para o primeiro livro aqui. Inicialmente eu tentei organizar em grandes blocos de conhecimento, de grandes áreas, mas aí eu refletindo um pouco mais sobre isso, cada livro, mesmo que seja de marketing, de finanças, de filosofia, de seja lá o que for, mesmo que eles tenham um tópico central, tópicos secundários, eles estão dentro do livro. Um livro de marketing ensina sobre comunicação, mas ensina também sobre a vida, sobre os relacionamentos. Então, há uma tentativa da nossa parte de configurar o livro dentro de uma caixa, mas na prática, quando você lê, você faz alguma correlação com o seu contexto atual. Se você está passando por algum problema, está buscando alguma resposta para alguma questão na sua vida, ao ler qualquer livro, sempre você consegue fazer alguma conexão com o que você está pensando ou passando
para resolver aquele problema. Portanto, eu vou apresentar aqui de uma forma relativamente aleatória. Pode não fazer sentido essa sequência, pois eles não estão em grandes blocos, mas na prática faz sim, porque tudo é colocado na sua mente e tudo funciona de uma forma interativa, né? A interação entre os conhecimentos acontece. O primeiro livro que está dentro do clube é Fora de Série. Esse livro aqui traz para a gente alguns exemplos de pessoas bem-sucedidas nas suas áreas e o autor faz uma análise sobre quais os fatores associados ao sucesso dessas pessoas. Um grande ensinamento aqui desse livro é sobre o treino diante da sua área de atuação. Há uma perspectiva de pensar que o dom é algo inato e que não exige esforço. E aqui ele desenrola uma argumentação, até mesmo psicológica, acerca do treino como um fator indutor para performance, para melhor performance. Por exemplo, ele fala do Bill Gates, que teve um pouco mais de 10 horas de treino até fundar a sua primeira empresa, o contato que ele teve com a programação na sua escola, porque uma pessoa lá que estudava na escola dele era filho de uma mulher que tinha uma empresa de computadores e ela instalou computadores nessa escola e ele teve acesso antecipado em relação à população geral para a programação. Ele teve muito mais horas para programar, então isso fez total diferença para a sua vida e para a performance que ele teve, porque quando ele foi para empreender, para usar isso no mercado de trabalho, ele estava muito à frente. Ele tinha, então, as 10 mil horas necessárias para que você se torne especialista na área e que tenha uma grande colocação dentro do seu mercado. Então, ele faz esse exemplo com vários outros profissionais que nós conhecemos e destrincha o que tem por trás de cada um deles. Com isso, a gente pode fazer uma comparação com o que a gente vive ou ainda traçar planos para viver os ensinamentos que o livro aponta para que possamos ter uma grande performance nas nossas áreas e, portanto, nos tornar fora de séries nas nossas áreas de atuação. Então, o primeiro livro, Fora de Série. Esse livro tá no clube. O segundo livro, tá aqui, é o A Coragem de Não Agradar. Esse aqui, ó. A Coragem de Não Agradar. Ele traça um perfil de que aquilo que vivemos, por exemplo, na infância, não é um fator determinante por si só do que somos hoje. Há uma perspectiva de analisar que você tem um comportamento hoje porque na infância seu pai te tratou de uma maneira, sua mãe te tratou de outra, ou você teve alguma experiência traumática ou não traumática, e isso repercute hoje como resultado puramente dessa associação. Aqui há uma quebra desse paradigma. Embora seja relevante aquele fato que você viveu na infância, você tem autonomia para não ser um produto simples e puro do meio que você viveu, da experiência de vida que você passou. E te motiva a ser além do que um simples produto, de enxergar que tem alguma influência ali do passado, mas que você tem autonomia para implementar mudanças. E as mudanças necessárias perpassam por não querer agradar a outras pessoas, não tomar atitudes em prol de agradar outras pessoas. Por isso esse nome. Mas o nome não representa toda a virtude que o livro traz para a gente. O livro traz muito mais, sobretudo, sobre aspectos filosóficos, né? O Adler é a fundamentação teórica que o autor traz para a gente aqui. Você vai entender mais sobre isso a partir das discussões de psicanálise que ele traz aqui, ok? A Coragem de Não Agradar. Próximo livro, O Melhor do Mundo. Esse livro aqui, ele traz alguns aspectos de desenvolvimento das nossas carreiras, das nossas vidas como um todo. O Melhor do Mundo guarda certa relação com o livro Fora de Série, pensando aqui, porque ele fala sobre o percurso necessário até que nós possamos atingir a melhor performance, então ser o melhor do mundo em nossas áreas. Há um momento de ascensão inicial, por isso que a capa tem tudo a ver, ó, tem um momento aqui de ascensão, depois de queda, depois de ascensão novamente. E esse período de queda nas nossas carreiras, onde a gente consegue algum resultado, depois cai um pouco de performance, nós ficamos até desmotivados em alguns momentos, mas esse momento aqui, de baixa, ele chama de vão necessário para todas as carreiras. Esse vão é um momento que gera certo sofrimento, impacto mental, mas é o vão necessário
para que você se prepare para o próximo passo, que é o passo de ascensão. Então, são as dificuldades que você passa na sua carreira, são os problemas que chegam e que você não consegue resolver de cara, mas se você enfrentar essas dificuldades, você se torna mais forte e, portanto, preparado a que dê o próximo passo na carreira, que consiga novos resultados, pois você foi forjado em uma situação de dificuldade e essa situação de dificuldade te fez melhor. Então, há necessidade de superar esse vão, essa queda na nossa carreira que a gente passa por alguns problemas complexos que chegam. Algumas pessoas desistem de ultrapassar esse vão, de percorrer esse caminho, mudam de carreira, mudam de nicho, aí todos os nichos têm os seus vãos e as pessoas podem viver só nos vãos, só nos momentos de quedas, pois elas não têm competência emocional para ir para o próximo passo, superar esse momento de crise que todo mundo vivencia nas suas carreiras. Mas ao ter consciência da existência desse vão, você tem a oportunidade de focar em ser mais competente na sua área e, portanto, avançar para o próximo passo, que é um passo de ascensão na carreira, onde você se torna, então, o melhor do mundo. E aí, com o livro, até o final do livro, você vai tendo um discernimento para entender o que é insistência em algumas situações ou o que é uma. um- ou quando é importante desistir para algumas situações. Então, há aprimoramento crítico dos nossos pensamentos para diferenciar isso. Eu preciso insistir aqui um pouco mais, eu estou no vão. Ou então, não, isso aqui não me leva para canto nenhum, eu tenho que desistir o mais breve possível e a desistência me fará mais forte em algumas situações. Então você vai conseguir ver a partir das ferramentas propostas no livro com maior rigor essa diferenciação e fazer melhores escolhas a fim de que ultrapasse logo esse vão e entre numa fase de ascensão. Esse aqui é de um amigo, muito além dos plantões e convênio, do Carlos Eurico. Ele é médico e ele destrincha aqui a realidade médica. Então, é um livro muito mais aplicado ao contexto médico, de pensamento frequente, que devemos atender por plano, depois que acumular uma clientela, a gente vai para o particular, haja vista que tem uma melhor remuneração. Como é que está o futuro da medicina dentro desse contexto? Quais as melhores escolhas que podemos fazer dentro desse contexto? Então ele tem a cada capítulo uma oportunidade de falar sobre o que ele pensa do mundo. É um médico sênior, já de longa data de carreira, e muito antenado às questões atuais, ele coloca o seu pensamento acerca de qual seria um caminho justo, ou pelo menos as variáveis importantes para que você coloque na sua vida e faça melhores escolhas dentro desse contexto de carreira e de remuneração médica. Então, muito além dos plantões e convênio. Esse aqui, em especial, no clube de leitura, o autor vai participar como entrevistado. Então, vamos falar com o autor além dos comentários. Esse outro também, Médicos do Amanhã, do André, é meu amigo também, médico, ele vem de uma família de médicos, teve a pressão por ter essa profissão, fez residência de cirurgia e ele conta no livro como se preparar para ser um outlier na medicina, um fora de série na medicina. Então, olha só, tem até uma citação ali do outro livro, né? Fora de série. Ele diz um pouco sobre alguns fatores que você deve considerar para que se adapte aos novos tempos. Então, médicos do amanhã, mais aplicável, então, portanto, para os colegas médicos e estudantes de medicina. Mas, assim, se você não é médico ou estudante de medicina, você também recebe contribuição dos aprendizados, é só fazer uma extrapolação para o seu contexto. Esse livro aqui é um livro essencial para quem quer ter um desenvolvimento de longa data intelectual, que é Como Ler Livros. Olha só o tamanho dele. Como ler livros. Você tem que ler um livro para aprender a ler livro? É assim, você deve estar pensando, né? Mas esse livro aqui é um clássico que faz recomendações de como tirar o melhor proveito dos livros, que você não precisa assumir uma rotina desenfreada de livros. Ah, li 50 livros no ano, 30 livros. Mas existe uma diferença entre ler, outra diferença é aprender e ser influenciado por aquele livro e ainda não concordar com o livro em algumas situações, como assimilar o conhecimento. Então, o autor ele contribui para o nosso desenvolvimento nesse aspecto, como ler livro com nível crítico, com um nível de assimilação e aprendizado que ele pode nos dar. Ele fala sobre vários tipos de livros. A gente tem livros de romance, tem a literatura que é ficção, tem os livros técnicos, os livros de geografia. Então, ele faz alguma diferenciação sobre como devemos nos portar diante de determinadas leituras. Como ler livro é um livro essencial para quem quer se desenvolver a partir de leitura.
livro show de bola também, que está no clube. Esse livro aqui guarda certa relação com o livro anterior, o Como Ler Livros. Esse aqui se chama O Trabalho Intelectual, do Jean Guiton. Esse livro foi escrito pelo Jean Guiton depois do Jean Guiton ter escrito 10 livros. Ele escreveu 10 e escreveu esse aqui. Aí depois desse aqui ele escreveu mais 20 livros. Ou seja, tem muita propriedade. O Trabalho Intelectual, ele é um livro voltado para aquela pessoa que mesmo diante do estresse da vida, do excesso de demandas que temos, não abriu mão de continuar lendo, aprendendo, escrevendo e, sobretudo, para aquela pessoa que não abriu mão de pensar. Então, o Jean Guiton, em um livro relativamente curto, coloca como devemos proceder para a vida intelectual no longo prazo. Como devemos observar outras profissões e comparar com a nossa, que é uma profissão intelectualizada. A maior parte das profissões hoje é intelectualizada, né? Que você depende demais do seu rigor crítico para fazer uma decisão e essa decisão repercutir em um benefício social, e aí é o trabalho. Então, todas as profissões, a maior parte das profissões hoje é um trabalho intelectual. Portanto, ele faz algumas comparações com algumas profissões, diz um método para que você aplique e desenvolva o seu pensamento ao longo do tempo e atualize a sua inteligência a partir das leituras, da vivência social que você tem, e o livro vai fazer um despertar sobre isso. Especialmente útil aqui para gente e que está no nosso clube de leitura. E aí eu masterizei esse livro no formato de curso, em alguns comentários a partir dos capítulos. Cada capítulo eu faço um comentário sobre ele dentro do clube de leitura. E esse comentário faz com que você assimile coisas que não estão no livro ou então que você não deu atenção na hora que leu. Quando você lê sozinho, é uma coisa. Quando você lê dentro de um grupo, é outra coisa, porque você acessa os comentários do curador e ainda os comentários dos outros membros do clube. E isso adiciona muito mais aprendizado ao que quer ter um desenvolvimento intelectual. Inclusive, ele coloca aqui, se você tem alguém que confia e que você visualiza competência, você tem acesso a muito mais obras, a muito mais conhecimento do que se estivesse sozinho lendo por conta própria, porque você não consegue, são inúmeros, centenas, milhares de livros. E se você conseguir fazer um acesso através de um curador de um conteúdo do livro, verificar ali a essência, você tem acesso a muito mais conhecimentos. Você lê um sozinho, você acessa apenas os comentários do curador de outro livro e assim você tem mais chances de ser impactado por conhecimentos de livros de longa data. Esse aqui é o meu Inteligência Financeira para Médicos, apenas para citar que ele também faz parte do clube, sobretudo útil para os colegas médicos, estudantes de medicina, médicas, mas também serve para todo mundo, né? E como eu escrevi o livro, eu tenho bastante propriedade para ir destrinchando todas as partes desse livro que promete levar você do zero a que realize os primeiros investimentos. E aí eu dou instruções adicionais, comentários adicionais ao que tem escrito aqui nesse livro aqui, best-seller na editora Vermelho Marinho. Então, atingimos a marca de milhares de livros vendidos. Ainda no campo de finanças, da desenvolvimento de pensamento financeiro, esse livro aqui, O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Esse livro aqui, recorde de vendas na área, é importantíssimo para refletir qual o pensamento do Howard Marks, que é um grande investidor. Como que ele pensa, qual a cabeça dele, né? Em alguns livros a gente tem esse grande benefício. O cara viveu décadas, tem uma experiência enorme e tem essa gentileza de contribuir através do texto para deixar esse legado para a gente. Então, a gente consegue acessar em algumas horas de estudo conhecimentos de décadas. E ele foi muito feliz ao escrever esse livro no formato de lições. Lições de um gênio do mercado financeiro, os resultados que ele teve aqui. E aí são várias lições. Você vai entendendo, o livro é muito legal do ponto de vista metodológico para você assimilar ponto a ponto que ele coloca. Por exemplo, um dos pontos que me marcou é que você, para ter resultados fora da média do mercado financeiro, deve ter opiniões diferentes da média e ainda mais certas. Diferentes do consenso e certas. Por exemplo, se todo mundo está dizendo que é para ir para esse lado, você tem que ter uma análise crítica para saber que esse lado é que é o certo, e quando você está certo, você tem ganhos extraordinários, porque se todo mundo estava indo para aqui, você vai para aqui, e isso aqui gera uma rentabilidade muito maior. Isso eu estou falando sobre o mercado financeiro, né? Quando você tem um entendimento, você tem uma visão mais crítica do que é certo e a manada está indo para o outro lado. E você consegue desenvolver esse tipo de pensamento ao ler esse livro através das lições.
O livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele traz alguns ensinamentos que o autor viveu em suas vidas, em sua vida. É porque eu disse suas vidas porque ele fala também sobre a família. Ele fala sobre a sabedoria bíblica voltada para o enriquecimento, né? O Salomão, quando questionado sobre o que ele queria, ele pediu sabedoria. Então, ele não pediu riqueza, ele não pediu força, ele pediu sabedoria. Portanto, o livro ele tem esse argumento de que precisamos desenvolver a nossa intelectualidade, nossa inteligência, e ele traz fundamentos bíblicos que nos motiva a desenvolver isso, essa inteligência que temos. E aí nós vamos aprendendo ao longo dos versículos citados, ao longo das passagens bíblicas citadas, com a história de Salomão. Aliás, a Bíblia é um livro de tudo, né? Se você tiver uma capacidade de fazer algumas diferenças ali, você aprende de tudo. E o livro aqui é baseado em Salomão, na história dele e nos aspectos históricos da época. Outro livro aqui, O Príncipe, de Maquiavel. Esse aqui, você já pensa assim, eita, o Maquiavel é alguma coisa ruim, né? Você pensa Maquiavel. Mas O Príncipe é um tratado de recomendações para o príncipe, de como agir para se manter no poder. E ele fala sobre várias ocasiões que os príncipes podem viver. Primeira vez que eu li esse livro aqui, no ensino médio, eu achei maquiavélico, ou seja, ruim. Como que pode escrever uma coisa ruim dessa? Mas, depois de me tornar adulto e ter uma vivência maior sobre a vida, o príncipe me possibilitou a fazer algumas extrapolações e identificar, sobretudo, algumas ações que os líderes, os coordenadores, seja aqueles coordenadores próximos a gente ou os governantes, tomam, algumas atitudes que eles tomam, que está descrita aqui no Príncipe e que, ao ler o livro, você está vacinado para não cair nesse tipo de armadilha, nesse tipo de argumento que é voltado apenas para manutenção ou aquisição de poder. Então, o livro, você pode usar os conhecimentos do livro para ascender em termos de poder e influência, mas também, e sobretudo, ele vai ser útil para que você esteja atento a que, diante de utilizar as ferramentas citadas por Maquiavel, você identifique, ei, isso aí está errado. Isso aqui é uma estratégia de manipulação. E com isso você vai possibilitar que você não siga as instruções do coordenador, né? Esse aqui, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, também do nosso clube de leitura. Ele tem uma fundamentação conservadora, ele traz algumas situações aqui que vão possibilitar que você enxergue coisas ali da sociedade que antes poderia estar passando e você, não, isso é besteira. Então dá um rigor mais crítico. Mas antes de passar para o outro livro, quando eu li pela segunda vez o livro O Príncipe, eu li esse também, do Jacob Petri, ou Petri. Ele é brasileiro, O Poder, Poder e Manipulação. Como entender o mundo em 20 lições extraídas de O Príncipe, né? E o autor, o Jacob, leu O Príncipe e fez uma aplicação para a realidade atual, para a sociedade atual. Então foi interessante saber o que o Jacob pensa da sociedade atual em comparação com o que há muito tempo atrás se fazia a partir das lições de O Príncipe. Aí você tem uma camada a mais de entendimento sobre a obra. Então, se você quiser ler O Príncipe e Poder e Manipulação, é interessante. Esses dois livros estão dentro de um mesmo bloco do nosso clube de leitura. O Príncipe e o Jacob Petri. O Maquiavel e o Jacob Petri tá dentro de um mesmo encontro do nosso clube de leitura. Temos esse aqui, Educação Livre e Obrigatória. Também contribui para o que temos de desenvolvimento, o que é que o Estado tem no sistema escolar formal, como podemos educar melhor os nossos filhos, a que eles tenham uma maior autonomia diante do reconhecimento da realidade de Estado. Guarda certa relação com esse Anatomia aqui do Estado também, esse é bem curto, que fala sobre a fundamentação do estado que estamos, né? No estado que eu falo não é o estado do Ceará, de São Paulo, não. É o estado como um todo, como uma instituição que regula coisas, né? Saúde, impostos e tudo. Contra a Cultura, livro essencial também, sobretudo para o desenvolvimento do pensamento conservador, cristão, contra a cultura. Ele apresenta em formato de capítulos grandes tópicos que geram
algum impacto, algum problema em nossas vidas quando a gente vai discutir. Ele fala sobre pobreza, racismo, escravidão sexual, pornografia e também casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, são reflexões que não se faz abertamente, pois há uma grande chance de você se complicar em virtude do status atual de debate sobre esses temas. E o autor foi corajoso para trazer esses tópicos aqui em cada capítulo é um tópico desse sensível em nossa sociedade. 1984 teve um boom de vendas recentemente, um livro que já é um clássico de George Orwell, junto a O Revolução dos Bichos. Esse aqui eu li na adolescência, pensava que era apenas uma fábula, depois tive um aprimoramento do pensar e entendo que essa fábula aqui representa muito dos comportamentos e do modus operandi dos nossos governantes. Portanto, ao reconhecer esse tipo de comportamento, temos a chance de, ao ter algo similar na nossa frente, se manifestando, agirmos contra aquilo, seja na manifestação do voto ou no seu aprimoramento de opinião nas redes sociais, por exemplo. Você fica com uma opinião muito mais sofisticada e fundamentada para várias questões da sociedade. Então, esses são alguns dos livros do Clube de Leitura que tem comentários adicionais ou que você, mesmo que esteja fora do Clube de Leitura, pode adquirir os livros e realizar a leitura. Inclusive, eu vou deixar na área de comentários os links e desses livros todos organizados. Se você não anotou aqui, é só olhar na área de comentários que está tudo organizado. E se você quer entrar no Clube de Leitura, eu vou deixar também o link na descrição que vai levar você até a página de matrícula no Clube de Leitura. O nosso Clube de Leitura é um clube de leitura assíncrono. Isso quer dizer que você, ao entrar, você decide qual livro você vai começar a ler e você decide em quanto tempo você vai ler no seu tempo. Você tem que fazer um cronograma, o seu. E aí, você lê o livro, acessa os comentários do livro, que vai estar dentro de uma plataforma fechada, exclusiva para membros, e participa com o seu entendimento no fórum. Então, tem pessoas no livro, tem pessoas no outro, e essa forma faz com que você não tenha frustração ao participar do grupo de leitura. Porque eu já participei de um grupo que tinha um cronograma fechado, mas não era compatível com o meu cronograma de vida, com o meu tempo. E aí eu deixei passar vários livros e não li e fiquei frustrado em entrar. Aí eu formatei desse jeito. Você entra no clube, escolhe qual livro você quer, já tem alguns disponíveis, desses que eu citei, e outros estarão disponíveis nos próximos meses. Aí você entra, faz o seu cronograma de leitura, você vai ler um livro em 30 ou 60 dias, acessa o vídeo e depois faz os seus comentários. Com isso, você vai ter um aprendizado muito maior. Você vai ter a minha contribuição como curador para alguns livros. Eu vou entrevistar o autor e ainda você vai ter a opinião de outros membros do clube de leitura e deixar a sua opinião. É importante você deixar a sua opinião e a sua reflexão sobre alguns trechos do livro para você também contribuir com o clube. Afinal, é um clube de leitura. E aí você... Tá tudo descrito na área de descrição desse vídeo, um link, aí você vai para a página, tá tudo descrito lá, como que você faz para entrar. Os livros, vários desses já estão disponíveis, então basta clicar em Quero fazer parte e você vai ser direcionado para as informações necessárias para entrar. Então, aqui, Daniel Coriolano, espero que você assuma uma rotina de leitura. Forte abraço, a gente se encontra em próximas oportunidades. E se você não está ainda, vem para o Clube de Leitura. Clica no link e entra agora. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu quis trazer para você maiores possibilidades de desenvolvimento e acredito que consegui. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do IDOMED, patrocinador, o Instituto de Educação Médica, IDOMED, que está com inscrições abertas para o IDOMED Veste. São 17 instituições do grupo em mais de 10 estados. O IDOMED deixa algumas recomendações para que você se dê bem no vestibular que vai acontecer. Então, a primeira dica é estude Química e Física, focado em temas de estequiometria, química orgânica, as medidas do Sistema Internacional de Unidades, dinâmica e ondulatória. A segunda é que encontre um local silencioso na sua casa, onde você nesse local não tenha distrações e sinta-se presente para estudar com foco. A terceira dica é escreva resumos, aumenta a consolidação dos conhecimentos. Quarta dica, encontre o melhor horário para estudar. Normalmente esse é o melhor horário de performance mental e estude com frequência naquele horário. Quinta dica é consulte fontes confiáveis, faça testes e simulados. Você vai testar o seu conhecimento e testar o seu foco de atenção por horas na realização desses simulados. Inscreva-se em idomed.com.br, o link está na descrição. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Entre no site, se você já é meu colega médico também,
para visualizar cursos de evolução técnica, pós-graduações, cursos de aperfeiçoamento. Então, o IDOMED tem a capacidade de atribuir muito à sua carreira. É só entrar no site e verificar as possibilidades. Valeu, IDOMED, valeu, ouvinte do Medcast. Forte abraço para você. A gente se encontra ou lá no meu Instagram, @DanielCoriolano, se você me segue por lá, ou nos próximos episódios aqui do Medcast. Até lá!